Senhores, boa tarde a todos. É um prazer estar sempre na presença dos senhores. Então vamos iniciar mais uma aula de manutenção industrial. Tema importantíssimo que nós iremos abordar naquele tópico qual nós combinamos, que é a questão do planejamento dos indicadores de manutenção. Aula passada, nós trabalhamos a questão do tempo médio entre as falhas, o conceito de falha, confiabilidade, fizemos alguns exercícios. Hoje, nós iremos abordar mais alguns dos tópicos relacionados a indicadores, tal qual o tempo médio para reparos, disponibilidade e o conceito de manutenibilidade. É um nome complicado, manutenibilidade. Até eu tenho dificuldade de falar. Mas o importante é nós trabalharmos estes conceitos. Dito isso, vamos colocar a mão na massa. Senhores, na aula anterior, nós trabalhamos o conceito da confiabilidade, que seria algo confiável, algo que atende, um equipamento que atende aquilo que ele foi projetado para trabalhar. Então, todo equipamento que é confiável, ele segura o rojão, vamos dizer assim, dessa forma. Ele trabalha de acordo com o projeto, ok? Para eu calcular a confiabilidade, existe uma expressão exponencial que nós trabalhamos anteriormente, que é a questão de uma função exponencial que está em função do tempo, que é o exponencial, o número de Euler, elevado a taxa de falha, que é esse símbolo lambda que você está vendo, e o intervalo de tempo que está sendo considerado para análise. E a partir disso, dessa equação que vocês estão abordando, que nós estamos abordando, eu posso calcular esse termo muito importante. Algo interessante a se destacar em relação à confiabilidade é calcular o tempo médio entre as falhas. Então observe que ela é inversamente proporcional à taxa de falha. Quanto menor a taxa de falha, maior é o tempo médio entre as falhas. E isso me indica que o equipamento ele é mais confiável. Outra forma de calcular o tempo médio entre as falhas é a razão do tempo total de operação do equipamento e o número de falhas obtido em um determinado intervalo de tempo. Então essas são as equações as quais nós trabalhamos anteriormente. Fizemos alguns exercícios em relação a essa situação. Então observe que esse gráfico ele é muito interessante, que eu separei para os senhores, que mostra que discorre o que? O equipamento está em operação, e aqui acontece uma anomalia, uma falha. Então, teremos um reparo. Depois, o equipamento ele tende ao quê? A operar normalmente, e acontece outra falha. Então, o que nós acabamos de calcular, que é o tempo médio entre falhas, que eu posso descrever, como eu posso dizer, ele pode ser representado por esse número, por esse termo, TMEF, ou em inglês, que é conhecido como MTBF. Como as referências, as questões, os livros utilizam o termo em inglês, então será o que? MTBF. Vou até colocar aqui, ó. MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Esse B, porque é between, em inglês é entre. Então, MTBF. Tempo médio entre falhas em inglês. Show de bola. Então, observa que quanto maior o tempo médio entre falhas em um equipamento de operação, mais confiável ele é. Ok?
Então, esse termo, outro ponto a se destacar também é a questão do tempo de reparo. Então, falhou. Então, a manutenção ela atua nesse ponto para quê? Para consertar o equipamento. Então, tempo de reparo. Quanto menor o tempo de reparo, mais ganho de produtividade. Show de bola. Fizemos esse exercício aqui na aula anterior, que foi calculada a confiabilidade de duas bombas em operação e o tempo médio entre falhas dessas mesmas bombas. Vou chamar MTE e TMF, também conhecido como MTBF. Aí vocês podem perguntar, Marcos, por que você está fazendo isso, mudando a nomenclatura? É porque quando nós formos fazer exercícios de processo seletivo, vocês vão ver o termo mais em inglês. Então já estou acostumando os senhores a trabalhar como MTBF. Show de bola. Fizemos esse exercício também anteriormente na aula, que é o que? Eu tenho aqui uma máquina que está operando 230 horas, aí acontece uma falha. Aí depois a máquina ela opera também e acontece outra falha. E conserta, acontece outra falha. Então, o PTMF, o tempo médio entre as falhas, eu posso calcular da mesma maneira. MTBF, que é o tempo médio entre as falhas. Show de bola. É o termo em inglês. MTBF. Tempo médio entre as falhas. Eu acredito que vocês que estão nesse momento assistindo a aula, vocês estão me entendendo, ou deverão estar me entendendo, porque eu estou me esforçando bastante para entregar o melhor conteúdo e mais simples possível. Show de bola. Então isso foi somente uma revisão da aula anterior, dos indicadores de manutenção. Agora eu vou para o segundo ponto de pauta, que é o tempo médio entre reparos. Então o que acontece, gente? Então a máquina está operando, ela tende a operar, aí acontece uma falha. Então ela perde a função dela, acontece uma anomalia. Então, o que acontece? A manutenção ela vai atuar para consertar, para voltar à normalidade o equipamento. Então, existe um termo, um fator que pode ser calculado, que nós estamos abordando, que é o tempo médio para reparo. Vamos lá. O que as referências do nosso trabalho em relação a isso? O tempo médio para reparo mede o tempo previsto para reparo e restauração de um equipamento, desde o momento da falha até que ele retorne à condição normal de operação, até que ele retorne à condição normal de operação. Então, é essa equação que vocês estão vendo, a razão do tempo previsto para o conserto, para reparo, em relação ao número de intervenções realizadas. Isso aqui é importante. Marcos, como assim o número de intervenções realizadas? Vamos supor que o equipamento ele tenha uma anomalia, vamos supor, de falta, o O-ring de um equipamento, ele está com vazamento, tem um vazamento de um retentor, por exemplo. Então, em média, aconteceu a primeira falha, que foi o vazamento pelo retentor, vazamento de óleo. Então, teve a primeira falha e o tempo de reparo foi, 15 minutos. Aí teve a segunda falha, o mesmo problema. O tempo de reparo foi 30 minutos e assim por diante.
Aí a gente consegue obter, de acordo com o somatório de tudo isso, a média, o tempo médio que a manutenção ela consegue é, resolver esse tipo de anomalia. Por exemplo, vamos lá, aqui, lembra que nós falamos anteriormente, a máquina ela está operando normalmente e aqui acontece uma falha. Esse tempo, esse tempo, esse tempo para esse tempo de reparo que vocês estão vendo aqui, ó, é o que nós estamos abordando. É o tempo de reparo. Então aqui é a falha, aí a manutenção entra em ação e depois ela volta a operar. Então esse tempo que nós estamos trabalhando, que vocês estão vendo aqui, esse tempo de reparo. E esse tempo de reparo, diga, diga lá, peraí, eu vou botar no mudo. Vamos lá, senhor. Voltamos para a nossa aula aqui. Estou com uma plateia de 3 pessoas concentradas, compenetradas na sua atividade aí. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula aqui. Então, esse intervalo é o próprio tempo para reparo. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos, vamos para cima. Deixa eu me situar. Bora fazer um exercício, exemplo de aplicação para ficar melhor. Vamos lá. Olha a situação que nós vamos abordar. Um mês de operação de uma bomba, em um mês de operação, então é uma bomba que está em operação. Então essa bomba, ela fez 5 paradas para a manutenção de rolamentos. Então, nessa bomba, foram realizadas 5 paradas para realizar manutenções no rolamento, na luva do eixo e nos anéis de vedação com o equipamento da bomba centrífuga. Então, tem uma bomba centrífuga, vou tentar até desenhar essa bomba centrífuga aqui. É difícil. Aqui é uma bomba centrífuga. Aí aqui tem umas hélices aqui, ó. Não, não tá legal esse meu desenho não. Mas imagina que isso aqui é uma bomba centrífuga. Vou escrever aqui, bomba centrífuga. Eu sei que eu não desenho bem, mas é o que dá. Vamos lá. Então o que acontece? Foram realizadas quantas paradas? 5 paradas para poder fazer manutenção nesse rolamento, na luva do eixo e nos anéis de vedação dessa bomba. Totalizando essas 5 paradas, 4 horas. Então ele quer que vocês calculem o quê? Ele quer que calcule o tempo médio. Deixa eu só analisar aqui, só organizar. Erro de digitação. O M, o tempo médio de reparo. É isso que ele quer que calcule. Então vamos lá. Pensa comigo.
Se o tempo médio para reparar nada mais é do que o tempo de reparo pelo número de intervenções. Então, show de bola. Vamos lá. Tempo de reparo. Qual foi o tempo de reparo? 4 horas. 4 horas para poder realizar toda essa manutenção. E quantas vezes foram necessárias? 5 paradas. Então, o tempo médio vai dar o quê? 0,8 horas. E fazendo uma regra de 3, 1 hora é 60 minutos. Vamos fazer aqui as análises dimensionais. De forma que o tempo médio de reparo foram 48 minutos durante esse intervalo de tempo. Então, o ponto é o seguinte, gente. Essa bomba centrífuga ela está operando, trabalhando. Só que precisa realizar o quê? Manutenção. Devido a vibração em excesso, a vazamento, manutenções corretivas, porque a tendência dela é o quê? É operar normalmente, então ela tende a operar normalmente. Aí o que acontece? Ó, ela opera, aí uma falha, aí depois ela opera, outra falha, opera outra falha, e foi um total de 5 vezes durante um mês. 5 vezes. E o tempo de reparo, o intervalo de tempo para reparar esse problema durante o mês foram 4 horas. Só que foram quantas intervenções? 1, 2, 3, 4, 5. Então deu um total de 0,8 horas ou 48 minutos. Então o tempo médio de reparo, de conserto desses problemas aí é 48 minutos. Aí a pergunta que eu faço, Marcos, por que é importante calcular o tempo médio de reparo? Justamente para identificar qual o tempo de produtividade, qual o tempo que a manutenção ela tem que um indicador importante para a manutenção melhorar. Se 48 minutos pode ser muito ou pouco, quanto isso influencia no processo. Então são indicadores. Mais uma aqui, ó. A linha de produção, agora vai ser mais rápido porque é a primeira que é a mais trabalhosa. A linha de produção de uma empresa tenha sofrido falhas mecânicas, ou seja, perda de função, que resultaram em 3 horas de reparo, antes que o problema fosse o quê? Resolvido. Aí ele continua. Durante o mês, houve um total de 2 reparos feitos no equipamento devido a vários problemas. Então, o que ele quer que calcule? Também o tempo médio de reparo. É isso que ele quer. O tempo médio de reparo. Então, vamos lá. O tempo médio de reparo é o que? O tempo de reparo pelo número de intervenções. Show de bola. Qual foi o intervalo foi o tempo de reparo? 3 horas de reparo. Ok? 3 horas. E a pergunta, quantos reparos foram realizados? 2. Então, no total, dá 1,5 horas. O que acontece? Eu tenho a máquina, eu tenho a linha de produção, que está chamando aqui. Então, está funcionando aqui. Está funcionando os equipamentos. Aí eu tenho o quê? Um primeiro reparo. Aí depois a máquina vai funcionando, a linha de produção, o sistema
tem funcionando, aí parou a esteira, por exemplo, segundo reparo. Aí depois ela continua até o término de um mês. Então, o que nós estamos calculando aqui, se a gente for analisar? Foram 2 intervenções na linha de produção, 2 intervenções, e o tempo de reparo, somando as 2 intervenções, deu quanto? 3 horas. Aí eu vou dividir 3 horas por 2, dá 1,5 horas. Então é o tempo médio que a manutenção ela resolveu o problema, ela consertou esse problema, ok? Que ela fez a manutenção corretiva, propriamente dita. Show de bola, tranquilaço, não tem segredo esse tipo de assunto, não tem segredo, é tranquilão. Vamos para a próxima. Questão muito interessante aqui de 2020. Vamos analisá-la. Olha o que ele fala. O tempo médio de reparo é a média aritmética dos tempos de reparo de um sistema ou de equipamento. Isso aí é ponto pacífico. Esse índice aponta a média dos tempos que a equipe de manutenção leva para colocar em condições de operar desde a falha até o reparo ser dado como concluído e a máquina ser aceita em condições para operar. Então aqui já é um conceito, ele já me dá um conceito aqui, ó. Então, ó, o tempo médio de reparo, olha o que ele fala, é a média dos tempos que a equipe de manutenção leva para colocar uma máquina em condições de operar. Então, por isso que é a soma das horas paradas, das horas de conserto, de reparo, pelo número de intervenções. Aí ele continua, olha que interessante. Em um data center, um sistema deveria operar corretamente durante 24 horas. Beleza. O tempo de operação desse sistema deveria ser de quanto? 24 horas. Aí ele continua. Porém, vamos lá. Nesse período, verificam-se que 4 falhas de 15 minutos. 4 falhas de 15 minutos. O valor do tempo médio de reparo em minutos é de quanto? É isso que ele quer saber. Então vamos lá. Então, tempo médio de reparo é igual tempo de reparo pelo número de intervenções. Show de bola. O tempo de reparo. Vamos analisar. Foram 4 falhas. Olha o que ele fala. Verifique-se 4 falhas de 15 minutos cada uma. Então tem aqui uma falha, 2 falhas, 3 falhas e 4 falhas. Ok? Então, observa que nesse período que ele deveria operar, nesse caso em 24 horas, nesse período de 24 horas, tivemos o que? 4 falhas. Uma falha, 2 falhas, 3 falhas. E cada falha deu um intervalo de tempo de reparo foi de 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Então vamos calcular aqui o tempo médio. O tempo de reparo é 4 vezes 15. 4 vezes 15 minutos. Correto? Se foram 4 falhas e 15 minutos o tempo de reparo para cada uma dessas falhas, então o número de intervenções foram quantas? Foram 4 também. 4 número de intervenções. Então vou cortar aqui. Cortar. De maneira que será quanto? 15 minutos. O tempo médio de reparo de cada uma dessas falhas. Gente, muito tranquilo, show de bola. Eu vou fazer mais dois exercícios aqui mais rápido e vamos para a questão de um outro indicador. Engenheiro eletricista, ele quer só
É uma questão relacionada ao tempo de reparo também, ó. Tanto tempo médio de reparo. O que é o tempo médio de reparo? Qual é o gabarito? Qual é o gabarito? Tranquilo, já fizemos várias. Então, se vocês analisarem, só colocar a equação aqui do lado. Tempo de reparo pelo número de intervenções. É só analisar. Tempo de reparo. Vamos lá, tempo total. Vamos letra A. Soma de horas indisponíveis, ou seja, se está indisponível, está parado. Então está em reparação. Devido à intervenção da paramanutenção, ok. E o número de intervenções no período, gabarito letra A. De cara. Tempo de reparo, ou seja, a soma das horas indisponíveis, a soma das horas indisponíveis devido à intervenção da manutenção e o número de intervenções aonde no período, gabarito letra A. Tranquilaça, tranquilaça. Acertamos de primeira. Soma, vamos ver as outras questões. Somas de horas disponíveis, não. Se está em reparo, ela não está disponível, ela está indisponível. Vamos lá. Soma de horas disponíveis, também está errado. Aí ele fala que total de horas que a equipe de manutenção utilizou, nada a ver, viajou na maionese. Total de horas programado, por nada a ver. Então, gabarito letra A, tempo de reparo, soma de horas indisponível pelo número de intervenções. Letra A. Próxima, essa aqui engenheiro clínico. O índice de manutenção é muito importante na gestão de equipamentos hospitalares. O que significa MTTR? Aí já falamos, é o tempo médio de reparo. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Show de bola, não tem segredo. Agora eu vou deixar aqui para vocês trabalhar em casa essa situação aqui, esse estudo de caso. Eu vou deixar, eu separei para vocês interpretarem essa situação para esse estudo de caso. Só vou colocar uma observação em relação à confiabilidade. A confiabilidade, lembrando que a confiabilidade está relacionado à taxa de falha, né? E o tempo médio entre falhas, ou também conhecido como MTBF em inglês, que é o tempo médio entre falhas, é 1 sobre a taxa de falha. E o tempo médio entre falhas nada mais é do que o tempo total de operação tempo total de operação pelo número de falhas. Então eu gostaria que vocês revisassem essa situação da confiabilidade. Lembrando, confiabilidade está relacionado ao quanto o equipamento ele atende ao seu funcionamento a longo prazo. Show de bola, e também tem uma relação para calcular aqui o tempo médio entre reparos desse motor elétrico e dessa injetora. Vou deixar de dever de casa para os senhores trabalharem em relação a isso. Vou colocar no mudo aqui uns segundinhos e já volto.
Voltei. Estava no intervalo de tempo aqui, pode beber uma água e vamos prosseguir. Show de bola. Então, nós trabalhamos hoje o tempo médio entre falhas, que foi uma revisão, que está relacionado à, à operação, do grau de operação do equipamento, tempo de operação dele, quanto disponível ele está, ok? E a questão do tempo médio entre reparos, quando ocorre alguma falha, uma perda da função. Agora nós vamos trabalhar um termo muito interessante, que é a disponibilidade. Disponibilidade. Vamos ver o que as referências bibliográficas elas abordam em relação à disponibilidade. Show de bola, vamos lá. Disponibilidade representa o tempo em que um equipamento está disponível para o trabalho. O tempo disponível é composto pelo período efetivamente em uso e pelo tempo que o equipamento está em condições operacionais. Aí ele fala, porém não está em uso em função de outros fatores ou quando está em stand-by. Basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, qual é o quanto que esse equipamento ele está atuando, está disponível, está em condições de operacionalidade, levando em consideração a parada de máquina. Então a disponibilidade ela pode ser relacionada ao seguinte, ó, disponível para o trabalho, ok? Então vamos lá. Vamos supor aqui, um estudo de caso que fica até melhor. Eu tenho aqui o setor Q3, beleza? No setor Q3 ele trabalha esse setor, esses equipamentos trabalham de segunda a sexta 18 horas por dia. Durante a análise vai ser da disponibilidade dos equipamentos durante os meses de julho, agosto e setembro. Show de bola. Então, durante os meses de julho, agosto e setembro, vamos lá. Somando 62 dias, eu vou calcular o total de horas que esse equipamento está em funcionamento, ok? Ou deveria estar em funcionamento. Deveria estar em funcionamento. Então, se ele foi projetado, esses equipamentos desse setor, a trabalhar 18 horas por dia, quantos dias são? Julho, agosto e setembro, nesse período? 62 dias. Então, o total de hora a ser... Só um momento, gente, eu vou colocar no mudo e já volto.
Show de bola. Voltando, tivemos um acidente de percurso aqui, mas está tudo certo. Vamos lá. Então, gente, nesse setor Q3, então os equipamentos foram projetados para operar em 18 horas por dia, durante 62 dias, entre os meses agosto, setembro e outubro. Então, o total de horas dá 116, 1.116 horas. Só que é o seguinte, olha a situação. Durante esses 3 meses ocorreram o quê? Paradas de máquina. Então vamos lá. Vou até fazer uma linha do tempo aqui. Eu tenho uma parada de máquina aqui, na linha. Qual foi o tempo de reparo? 24 horas. Aí depois, outra parada de máquina. Qual foi o tempo de reparo? 16 horas. Aí depois, outra parada de máquina. Qual o tempo de reparo? 18 horas. E assim por diante, 6 horas. Então foram quantas paradas? Foram 4 paradas de máquinas. Então, se vocês analisarem, esse setor com esses equipamentos, foram programados para trabalhar aqui mais de 1.116 horas. Só que somando todo o tempo de reparo dessas 4 falhas, temos o que? 64 horas parada. Então a disponibilidade desses equipamentos é o tempo total planejado, 1.116 horas, menos o tempo de reparo, dividido por o tempo planejado, conforme está na equação. Então vai ser o quê? O tempo total, a disponibilidade de equipamento, dos equipamentos no caso desse setor, vai ser o quê? O tempo total planejado, que é 1.116 horas, menos o tempo de parada, foram 4 paradas para manutenção corretiva, dividido pelo tempo total planejado. De modo que, se vocês analisarem, a disponibilidade da máquina é de 94,2%. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque passaram dos 90% de operação. E é um índice interessante para manutenção. Só estou olhando aí, né? Mas se quiser participar, disponibilidade, tá? Disponibilidade de máquinas. Dá para descarregar meu celular, meu computador. Diga lá. Vai querer assistir a palestra ou vai ficar aqui? Mas tá tendo palestra lá. Revestimentos de metais. Então, o que acontece? Vamos lá. É importante identificar isso, a disponibilidade. Principalmente quem for trabalhar na área de indicadores de manutenção, na hora de for mostrar para o gerente lá da fábrica, é esses dados que eles querem. A partir desses dados que estão abaixo ou acima da média, que tem que ser realizadas as melhorias no processo produtivo. Então é importante. Isso aqui abre os olhos das pessoas. Como ele sabe disso. É importante. Ok. Então, mais um exemplo aqui. Durante um ano, uma empresa que trabalha 8 horas por dia. Durante um ano. Só um momento. Sabe que era Pix. Nada de Pix. Vamos lá. Durante um ano, uma empresa que trabalha 8 horas por dia verificou que o forno de tratamento térmico necessitou de 5 paradas para manutenção. Caramba, velho. Aí ele continua aqui, Cada uma parada foi de 6 horas de duração. Aí aqui, vamos calcular a disponibilidade. Vamos lá. Durante um ano, uma empresa que trabalha 8 horas por dia verificou que o forno de tratamento térmico necessitou de 5 paradas para manutenção. O que eu estou observando aqui? Inicialmente, ele está trabalhando só com dias úteis. Dias úteis. Horas do calendário, 8 horas por dia. Tirando os fins de semana, 22 dias de operação. Vezes 12 meses.
Aí nesse processo todo, ó, 8 horas por dia, durante 22 dias em um mês, 5 dias nas semanas, em média, né, que tem mês que é 31 e 30, né, vezes 12 meses, que é um ano. E nesse processo, desse um ano inteiro, foram 5 paradas e a corretiva foram, quanto a soma dessas paradas foi de 6 horas, como de novo, isso aqui é importante. Uma parada, 2 paradas, 3 paradas, 4 paradas, 5 paradas. Então, somando, total de manutenção foi 6 horas de manutenção, somando tudo. Não, desculpa, são somando multiplicando dá 30 horas de manutenção. Aí o que acontece? Eu vou horas de calendário, faço a conta, horas de calendário menos as horas paradas, dividido pelas horas de calendário, eu vou ter o que? A disponibilidade. Muito boa. Mas é um forno, né? Então, um forno é mais fácil, né? Aí tu vai analisar, por que o forno está com problema? Pode ser um termopar, pode ser isolamento, aterramento. Teoricamente, é simples o sistema para fazer correção. Aí, não, aqui é corretiva. Esses indicadores aqui, ó. Quebrou. Quanto tempo de reparo? Qual o objetivo? É ter o maior tempo de operação. Aí, por exemplo, o que é importante entender? Por exemplo, nós acabamos de ver inicialmente aqui, ó, o tempo médio de reparo. Então, o equipamento está funcionando. Aí tem uma falha. Aí, se tem uma falha, uma perda de função, eu tenho que atuar com uma corretiva aqui. Quanto menor for esse tempo de... Aí o que acontece? Beleza, essa barrinha vermelha é o tempo de reparo. É o tempo que a manutenção, em média, ela tem para solucionar aquele problema. Quanto menor o tempo de reparo e maior o tempo de disponibilidade dela trabalhando, mais eficiente é a manutenção, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aí essa disponibilidade, ela é interessante que ela pode ser calculada por essa equação do tempo total de planejado, menos os tempos de parada, e também em função dos dois outros fatores que nós calculamos, que está relacionado a o tempo médio entre as falhas, e o tempo médio de reparo. Então vamos lá, para vocês chegar agora aqui, o tempo médio entre as falhas. Aqui tem uma falha, está operando aqui. Ela está operando, operou, falha. Aí aqui eu vou ter um tempo de reparo, correto? Aí voltou ao normal, operou, falha. Eu tenho um tempo de reparo. O tempo médio entre as falhas é esse intervalo de tempo aqui, ó, que o equipamento está o quê? Trabalhando. Então a disponibilidade, quanto ela está disponível para a operação, ó, essa operação aqui em condição normal é a própria disponibilidade. Vai ser a razão do tempo médio entre as falhas pela soma do tempo médio entre as falhas e o tempo médio de reparo. Eu estou colocando em termo inglês, porque a gente viu, está no slide de vocês, que o tempo médio entre as falhas está bem assim também. Só que os termos, tudo é inglês, né? É mais chique, né? Aí nas questões aparece aqui, ó. Failure between time, não sei o que, não sei o que. Aí, entendeu? É por isso que fica em inglês. Então é disponibilidade. Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui interessantíssima. Essa questão aqui caiu da Transpetro, ano passado, fresquinha. Transpetro para técnico e mecânico. Interessante essa questão aqui, vamos ler. A gerência de manutenção deverá apresentar um relatório sobre a disponibilidade dos equipamentos e das máquinas de cada setor de uma fábrica de válvula. Essa gerência observou que, durante os últimos meses, um dado equipamento esteve disponível para produção por apenas 120 horas. Então, beleza. Então, eu tenho um equipamento aqui, ó, sei lá, esse equipamento, já sei o que eu vou fazer. Esse equipamento, ele está girando aqui, tem uma bomba,
Aí vai aqui, aí tem uma parada aqui, tá, beleza. Esse equipamento aqui, ó, por exemplo, esse equipamento ele ficou disponível quanto? 120 horas de operação, somente. Aí outra, e o resto ele ficou 60 horas parado, parado. 120 horas de operação e 60 horas parado, ok? Aí ele fala, qual é aproximadamente a disponibilidade desse equipamento? Aí se tu for analisar, vai na manha, ó. O que é a disponibilidade? A porcentagem é o tempo de planejamento, correto? Menos o tempo de parada, não é isso? Tempo de parada. Vamos ver se é esse o termo que está aqui, ó. Tempo de paradas, isso mesmo. Tempo de paradas. Dividido pelo tempo planejado. Deixa eu colocar planejado aqui. Planejado. Aí se for analisar aqui, ó. Vamos lá. Olha a interpretação de texto, ó. A gerência de manutenção vai apresentar um relatório da disponibilidade dos equipamentos e das máquinas de cada setor de uma fábrica de válvulas. Essa gerência observa que durante os últimos meses, um dado equipamento esteve disponível por apenas 120 horas. Por apenas. Esse apenas ele dá muita informação. E as outras horas ficou o quê, hein? Operação. Então, na verdade, ele era para funcionar quantas horas? 180 horas, pô. Então, o planejado dele é o quê? 180 horas. Só que ele ficou parado o quê? 60 horas. Vocês entenderam por que 180 horas, né? Porque é 120 mais 60. Esse apenas, ele já deu uma interpretação que na verdade era para ser 180. Só que ele ficou 60 parado. Aí dividido pelo 180 vai dar o quê? 120 por... Aí vai ficar como? Porra, puxei pra cá. Aí vai ficar 12 sobre 18, fazendo a conta, dá 67%. Aproximadamente 0,66667. Aí, multiplicando em porcentagem, 67%. Tá ruim. Tá muito ruim. Tá péssimo. Ok? Tá péssimo. Aí, o que tem que identificar? Quais são? Aí eu vou analisar o tempo médio entre reparos. Ok? Aí eu vou identificar quais são os principais defeitos que está acontecendo para corretiva. Quais são as ações que devem ser aplicadas para diminuir essa falha, para diminuir o tempo de reparo. Tá entendendo? Aí vai afunilando. Tu vai afunilando até chegar. Aí o problema, qual é o grande problema? É a questão do convencimento. Como é que tu vai convencer as pessoas disso? Porque tem muita gente que trabalha em manutenção, aí já tem muito tempo, aí quando tu vem com esses números, tem gente que, sai daí. Chega um dia desse aí, tu já tá entendendo? Então isso é ainda mais camarada que tem mais de 20, 30 anos de experiência, né? Vocês passam por isso, eu acho, né? Já existe software para isso então, né? Quanto foi um software desse? É. Aí na hora de fazer a conta tem que ver o que se compensa ou não. Porque não sabe usar. Não, exatamente. Porque algumas pausas nem sempre são tão demoradas quanto o software vai aparecer. Tipo, era só para tirar a peça da máquina e transportar outra peça, mas aí dá uma parada e se a máquina estivesse parada.
Sim, sim, pois é. Tipo, às vezes o operador coloca uma parada, só que é pra ser outra. Ah, então, mas aí é operacional, pô. O cara coloca uma coisa é pra ser outra, né? Acontece também que às vezes o operador, ele, por exemplo, a gente no GTU vai lá, faz o reparo e esquece de tirar o alerta lá. Porque para tirar o alerta, que ali está parada, tem que uma pessoa do GTU ir lá e colocar a matrícula. Aí o alerta sai. Aí se não colocar a matrícula, o alerta fica lá dias. E vocês não têm treinamento, não? Não, no caso existe, na verdade, mas tipo, na corrida eles acabam Ah, sempre é assim. Sempre é assim. Normal, normal. O importante é entregar a entrega que já a balsa já tá esperando lá. Já tá esperando na balsa já. É assim mesmo. Vamos lá. Olha essa questão aqui, que da caixa para engenheiro mecânico. Ó. Na manutenção preditiva, para medir e verificar o desempenho do sentido do sistema, são utilizados os seguintes indicadores de confiabilidade: tempo médio entre falhas e tempo médio entre reparos e disponibilidade. E aí? Certo, pô. Na manutenção em geral, sim. Ok? Aí lembrando, eu fico. Por que, que eu repito? Para entrar na mente. É por osmose que é. Sempre é por osmose. Na raiva. Mesmo não querendo, vai aprender. Vamos lá. Disponibilidade está relacionada ao que? O quanto ela está em operação aqui, ó. Ok? Esse, o MTBF, ó, Mean Time Between, sei lá o que e tal. Ó, é o tempo médio entre falhas aqui, ó. E esse intervalo de tempo aqui, ó, esse intervalo de tempo está relacionado ao tempo de reparo. Isso aqui é importantíssimo. Aí eu tenho uma situação que está relacionado à confiabilidade, quanto ele é confiável no sistema, aquela equaçãozinha, onde esse lambda aqui é a taxa de falha, que é o inverso do tempo médio entre falhas. E o software ele faz todos esses cálculos aí. Para tu ver como essa profissão de desenvolvedor de aplicativo software, o cara tem que ser muito fera. Porque se tu for analisar, é uma programação muito louca, velho. Então, dentro do software tem uma linguagem de programação lá que alguém já pensou em todas as possibilidades que pode acontecer e tem uma programação só para aquilo. Então, cara, eles são gênios, essas pessoas que fazem isso. Aí ninguém sabia explicar. Aí o que acontece? Eu sei porque já trabalhei lá, eu sei muito bem como é que era. Por exemplo, assim, eu trabalhei lá na KS, até mudou o nome, né? Lá na HDA2. Então, eu produzia KSS e GFP, que é BIS e POP. Aí, por exemplo, lá. Aí eles tinham 1.750 motos para poder produzir. Aí pela esteira, eles têm uma média, pô. Eles sabem o tag de cada coisa. Aí, por exemplo, aqui era para produzir, sei lá, 300, mas foi produzido 276. Aí esses 276, aí o chefe da linha, ele tem que colocar no relatório dele lá. Só que essas paradinhas assim, é justamente para dar mais confiabilidade nas informações, né? Isso. Rapaz, mas o pessoal burla isso aí, mano. Sabe por que burla? Porque se tu pede toda hora, o que o carregado vai observar? Porra, esse cara não. Esse cara aí tá dando. Só tá entendendo? O cara. Eles burlam isso aí direto, não tem como, pô. Sim, isso aí dava pra identificar. Aí já aí o que acontece? Vou identificar. Será que o operador ele tá com muito processo? Tá fazendo isso aqui? Se ele faz isso aqui, vamos distribuir. É distribuição. Coisa. Ou será que o cara é ruim mesmo? Mão pesadinha? Aí vamos trocar de processo. Aí dá uma chance, troca de processo, né? Vai pro mais light.
Aí se o cara dá problema no outro, pô, cara, infelizmente, e tá, é assim. É assim. E tem uns, vou botar no mudo aqui pra, né?
aqui pra... Já vai acabar. Eu também tenho que ir lá para outras fazer. Ó, vamos lá. Essa questão aqui foi nova, né, cara? Eu não sei que órgão é esse aqui. LNA. Não sei, não. Deve ser algum órgão do governo, isso aí deve ser. Ó, aí vamos lá. Considerando os dados da manutenção relativa, olha, lembra aqui, ó. Mean time between failures. Aí aqui, MTTR. Mean time to repair. É correto afirmar que a disponibilidade, ó. É só analisar aqui as contas. Aqui, ó. Disponibilidade, ó, é uma porcentagem que está diretamente proporcional ao MTBF, né? E inversamente proporcional à soma. Aí qual é o gabarito aí? Deixa vocês olharem aí. Isso é analisar a equação aí. Multiplica por 100, né? Que é 100%. Gabarito, letra. Vamos lá. Não está relacionado? Não. É inversamente proporcional ao MTBF? Não. É diretamente proporcional. É inversamente proporcional? Não. É diretamente proporcional ao MTBF, gabarito, letra D de dado. Só isso. Só isso aí. Tranquilaço, tranquilaço. Próxima. Engenheiro mecânico, 2016. Ó, a partir dos dados de um setor de manutenção de uma determinada empresa, verificou-se que um gerador apresenta o tempo médio entre falhas. Aqui já está em português já. Está em português, mas eu vou botar em inglês aqui porque MTBF de quantos? MTBF de 117 horas. E o tempo médio de reparo, já botou até uma nova nomenclatura, de 3 horas. Ele quer saber a disponibilidade, ó. Então fica 117 horas dividido por 120 horas, correto? Precisa fazer, é melhor, o pessoal vai. Tem gente que vai assistir isso aqui, tem gente que vai assistir, vai cuidar. Então vamos lá. MTBF mais MTT, tudo isso vezes 100%. Então vai ser quanto? 117 horas. Aí 3 mais 17, 120 horas. Aí vai ficar 117 por 120. Eu já fiz a conta aqui, deu aproximadamente 0,975, que é 900%. Ah, eu tenho que multiplicar por 100 aqui, ó. Vai dar aproximadamente 97,5%. Show de bola. Então não tem erro, gabarito, letra D. E por fim, para finalizar aqui, vamos falar de manutenibilidade. Tá porra. Então vamos lá. Vamos lá. O que é a mantenibilidade? É a probabilidade de se realizar um reparo ou falha dentro de um prazo pré-estabelecido, tomando-se como base o histórico de outros reparos. Então, beleza, eu tenho um tempo de reparo lá. Ele vai medir o que? O tempo, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Tá, quebrou. Aí eu tenho um histórico aqui, ó. Aí aqui dentro eu tenho um tempo médio. Eu tenho um tempo médio de reparo aqui dentro. Tem esse intervalo aqui, ó. Eu tenho um determinado MTTR, o tempo médio de reparo. Tem MTTR aqui, ó. Tempo médio de reparo. Então aqui tem que ser 1 sobre MTTR. O tempo médio de reparo. Então ele vai me dizer, ela vai calcular aqui, ó. Será que esse tempo aqui, nesse histórico todo, está dentro do tempo médio de reparo? Esse meu conceito? É mais ou menos isso. Então, entende? Ó, é a probabilidade de realizar um reparo de uma falha dentro de um prazo pré-estabelecido. Com um histórico. Quem vai me dar o histórico de reparo? É o MTTR aqui. Beleza? Mas isso analisando
Tem todo um histórico de análise aí. Vou deixar para vocês lerem isso aqui. Vocês vão ler essa em casa. Vamos analisar aqui essas questões para eu finalizar a aula. Vamos lá. Pode-se definir manutenibilidade como sendo a probabilidade de se executar um reparo de uma falha dentro de um prazo pré-estabelecido. Acabei de falar. Aí, ó. Aí ele fala, e também pode-se definir a disponibilidade de um sistema como percentual de tempo em que o equipamento está em condições de operar ao ser solicitado. Então, lembra aquela porcentagem? Então, aqui ele vai me indicar quanto ele está operando. Então, quanto ele está em condições de operação normal. Aí ele fala, sobre esses conceitos, pode-se afirmar a disponibilidade não tem e a manutenibilidade não tem qualquer relação? Tem sim, pô. Quanto menor esse tempo aí, maior, mais disponível ela vai ser, pô. O aumento do tempo, nada a ver esse negócio aqui. Ó, maior manutenibilidade implica em maior disponibilidade, que é, ó. Eu tô operando aqui. Quanto menor for esse tempo de reparo aqui, ó, maior vai ser o quê? Ela em operação, gabarito letra E. E para finalizar, ó, na manutenção, essa aqui foi de analista judiciário, TSE. Na manutenção centrada na confiabilidade, a probabilidade que um equipamento ou sistema que falhou seja restaurado para um estado de funcionamento dentro de um tempo especificado de não funcionamento, dentro do qual você está andando nada, aqui é a própria manutenibilidade. Então é um conceito aí, ok? É um conceito para vocês trabalharem. Eu vou finalizar por aqui, 1 hora e 7 minutos. Eu vou passar o slide daqui a pouquinho para vocês. E é isso.